Pessoal, vamos lá, né? Vamos continuar. Agora a gente vai criar, igual como estava no desenho da gente, do nosso desenho da classe, no diagrama de classe UML, a gente vai criar a mesma classe aqui no Java, tá? Para vocês verem como é que a gente faz esse mapeamento do desenho para a linguagem. Eu vou utilizar aqui o NetBeans, tá certo? E vou utilizar o projeto que a gente já tinha criado na aula anterior, certo? Aqui, o meu projeto ele só tem um pacote, tá bom? Que é essa partezinha que eu tô aqui em cima. E aí tem aquela classe que a gente criou, aquela classe aula, né? Que tem o método main. Aqui, para vocês terem uma ideia, vocês podem criar vários pacotes, tá? O pacote ele serve para organizar o código de vocês, para que tudo não fique... quando o sistema começa a crescer, começa a ter muitas classes. Então, todas as classes misturadas não é interessante. E a gente vai ter regras de organização, muitas vezes, dessas classes. E aí, essas formas de organizar, a gente utiliza os pacotes para isso, tá? Mas é muito simples, caso você queira criar, aqui em novo, vocês vão ver aqui que vocês vão ter ó, a opção de criar pacote, a opção de criar classe, tá bom? E aí outras opções também. No nosso caso, a gente vai ter que criar a classe cliente, né? Ó, que a gente estava com o modelo aqui da classe cliente. Então, a gente vai criar ela aqui. Botão direito em cima, tá bom? Do pacote, e aí vocês podem escolher uma classe Java, colocar o nome da classe que é cliente, pronto, e aí mandar finalizar. Ok, aqui vai estar a nossa classe cliente, tá? Criada, que a gente acabou de definir ela aqui. Vamos ver o que tem no desenho da classe cliente, o que está pedindo, né? Está pedindo para que tenha três variáveis, a variável nome, a variável CPF e a variável data de nascimento, tá? E aí todas são privates que a gente viu e os tipos dela estão definidos aqui no campo. Então vamos começar a criar aqui, tá? Então vamos começar a mapear. Aquele símbolo de menos vai virar a palavra private, não é isso? E aí a primeira variável é a variável nome, ela é do tipo string, então você faz isso. Você diz que vai ter uma variável chamada nome, do tipo string, ela é private, né? A outra variável é private, e ela é uma variável inteira, não é isso? E é uma variável chamada CPF. Pronto, CPF. Tá? É importante colocar ponto e vírgula no final das declarações. A outra variável é a data de nascimento do tipo date. Então, private, vamos dizer que é do tipo date, e aí é data nasc, ok? Pronto, aqui ele está pedindo para que a gente, se eu clicar aqui com o botão direito, ó, ele está me pedindo para eu importar, porque a variável data de nascimento, ela é do tipo date. A classe date no Java, que é a classe que manipula as datas, tá? Ela não é entendida por padrão. Quando eu digito a palavra date, ele vai estar entendendo, Cíntia, você quer fazer a importação da classe date? Então eu preciso importar essa classe para que o sistema entenda que eu vou utilizar ela, né? Para que ele consiga entender, ó, é essa classe que ela vai utilizar. Então, eu vou fazer a importação. Ó. Quando eu faço a importação, observe que aqui em cima ele coloca, ó, import java.util.date, ou seja, ele está importando a classe date, e essa classe date ela está vindo dentro desses pacotes, que são pacotes que o Java já possui, tá? São pacotes que ele tem definidos, essa classe ele já tem definida. Que inclusive, se você olhar ó, no nosso, como é que chama o nosso pacote? Chama aula, né? E aqui em cima ele tem a definição do nosso pacote, que é o package aula, bom? Então criamos as variáveis. As variáveis estão criadas e não temos nenhum erro. Agora vamos passar para os métodos, né? O método criar cliente, excluir cliente e atualizar cliente, certo? Observa que todos são públicos e todos são voids, certo? Então vamos lá. O método é muito simples. Eles começam com public e a gente tem um método criar cliente, não é isso? E esse método ele é void lá. Então a gente tem que dizer o retorno dele aqui, void, ou seja, ele não retorna nada, tá? Como ele não tem nada dentro dos parênteses, você só abre e fecha o parêntese e depois você abre e fecha a chave. Então esse espaço aqui dentro, ó, é o espaço que eu vou programar, por exemplo, como seria a criação de um cliente dentro do sistema, tá? Então aqui é o espaço do método, né? Que é como se fosse a nossa função, nosso procedimento lá na linguagem estruturada, tá? Só que aqui ele é sem retorno, né? Então estaria mais ligado a um procedimento. E aí vamos criar os outros. Aqui eu vou só copiar e colar, porque são iguais, né? Só muda
o nome do método. Então, lá é criar, o outro é excluir, mas nome de método com letra minúscula, não é isso? E o outro é alterar cliente. Alterar cliente. Pronto. Uma vez feito isso, ó, todos os nossos métodos da classe cliente foi criado. Todos são públicos, todos são voids e definimos os métodos. Ok? Então, é assim que vocês vão fazer quando vocês receberem um diagrama desse tipo aqui. Para fazer como exemplo, a gente tem o outro diagrama aqui, que era o diagrama de produto, né? Por exemplo, o diagrama de produto, ele tem um método aqui, que é o método alterar preço, com um parâmetro aqui dentro. Se você precisar, por exemplo, vamos supor que eu tenho um método alterar preço, tá? E ele tem o parâmetro aqui dentro. Se você precisar fazer isso, né, dentro do método, basicamente seria só colocar um parâmetro aqui. Vou dar aqui um exemplo, né? Criar cliente, eu vou dizer que eu preciso da idade do cliente, por exemplo, na hora de criar, certo? Então eu vou dizer que eu vou receber um parâmetro inteiro do tipo idade. Então isso aqui, ó, quando tiver a função de criar aqui, quando tiver no desenho, tiver dizendo que tem um parâmetro dentro do método, por exemplo, valor do tipo double, certo? E então seria o quê? Tipo double e o nome do atributo seria valor, né? O nome da variável seria valor. Aqui, como é cliente, estou dando um exemplo com a idade, né? A variável idade do tipo inteira, tá? Isso significa que na hora que eu for chamar esse método, eu vou precisar passar um valor de idade para ele, tá? Então é a mesma lógica, tá? Estruturada quando tem um parâmetro. É isso, é assim que vocês criam uma classe no Java e mapeiam um diagrama de classe, sendo o diagrama de classe da UML, tá bom?